Olá pessoas, tudo bem? Hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o Centro de Referência ao Tabaco e Outras Drogas. Esse centro ele fica na cidade de São Paulo e ele é conhecido como CRATOD. Como que ele funciona? Então assim, a pessoa que ela é dependente química, né, sendo de tabaco, sendo de álcool, sendo de substâncias psicoativas, ela acessa esse centro que ele funciona 24 horas, de segunda a segunda, né? Então assim, ela vai lá e ela solicita um apoio ao uso dessas substâncias. Ela chega, passa por uma triagem e ela vai explicar qual é a situação que ela está vivendo naquele momento. Ela vai pedir o que a gente chama de ajuda, né? Então ela vai e explica a situação, qual é o uso abusivo dessa substância. Vamos supor que ela chega a ser uma pessoa que fica em situação de rua por conta de um uso de substância psicoativa muito elevado, ou ela só quer cessar o tabagismo, né, o tabaco e também o álcool. Ela passa por esses profissionais. Depois que esses profissionais triam, conversam, tentam entender um pouquinho da história dela, eles chegam a passá-la para o médico psiquiatra, onde ele vai fazer a avaliação. Esse médico, ele normalmente tem duas condutas. Ele fala para essa pessoa que ela pode ser internada num hospital, onde nesse hospital ela vai apenas para uma desintoxicação, que pode durar mais ou menos em torno de 15, no máximo 60 dias. A pessoa chega a ficar 60 dias normalmente pelo uso do álcool, porque a abstinência do álcool ela é muito perigosa, né? Então assim, por ela ser perigosa e a pessoa ter muitas reações, então a internação ela acaba sendo um pouquinho mais prolongada, mas não passa disso. Dali daquele instante que ela for internada, ela também pode optar para ir para uma clínica terapêutica. O que seriam essas clínicas terapêuticas, né? Elas são aquelas clínicas que até tem um médico, tem outros profissionais, mas a pessoa ela vai de forma totalmente voluntária e ela é aberta. Então assim, a pessoa pode ficar de 6 meses até um ano no máximo. Elas normalmente têm algum tipo de questão religiosa para poder a pessoa substituir mesmo, né, a questão do uso de substâncias pela religião, por exemplo. Mas a ideia, a proposta é fazer a pessoa conseguir viver sem aquela substância, sem uma medicação, como no hospital ela vai receber, por exemplo, mas que ela consiga ter essa distância, né, das substâncias. Porém, isso não significa que ela vai estar apta a viver em sociedade assim que ela sair da clínica. Por quê? Porque a substância psicoativa, né, o álcool, o tabaco, ela é, vamos dizer, uma doença. Ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Então a pessoa ela precisa seguir para que ela consiga viver, trabalhar, estudar o que ela gostaria. Esse centro de referência ao tabaco e outras drogas também tem a possibilidade já direto de ir para a clínica terapêutica. Então essa pessoa não precisa necessariamente passar por lá e ser internada. Ela pode já optar por ir para uma clínica. Mas essas pessoas que vão para a clínica, elas não podem estar muito intoxicadas, porque se elas estiverem muito intoxicadas, elas não dão conta, porque não é um hospital, né? A pessoa ela vai ter aquela fissura, aquele desejo, a abstinência da substância que vai fazer com que impeça de permanecer na clínica, porque, como eu falei, a clínica ela é aberta, então a pessoa ela vai de forma totalmente voluntária. Então se ela estiver muito intoxicada, ela acaba não conseguindo ficar e ela acaba abandonando o tratamento. Então esse centro ele serve para isso. Também existe a possibilidade no Centro de Referência ao Tabaco e Outras Drogas da internação involuntária. Eu não posso dizer compulsória, mas involuntária mesmo, porque a compulsória, ela é feita através do juiz, né? Então o juiz vai lá e determina que aquela pessoa, ela transmite um risco para a sociedade e para ela mesma, e aí a gente faz uma internação compulsória. Mas sim é involuntária. O que seria involuntário? Vamos supor que a gente tenha uma adolescente, né, de 15, 16 anos, que está em uso abusivo de substâncias e ela não quer ajuda, mas os pais dela precisam ajudá-la. Então eles levam ela até o centro e eles falam, olha, eu quero interná-la. Por ela ser menor, né, de 18 anos, essa pessoa ela precisa de um responsável assinando. E aí ela acaba sendo uma internação involuntária. Ela querendo ou não, ela vai ser internada. Claro, depois de uma avaliação médica, depois da triagem e tudo mais, mas há possibilidade. Se essa pessoa for um adulto, por exemplo, também tem a questão jurídica lá dentro, onde o familiar ou a pessoa que está levando o dependente químico, ela assina um documento se responsabilizando por aquela pessoa e pela internação dela. Aí ela passa novamente, né, pela triagem, pelo médico, e se houver necessidade da internação, alguém assina e ela vai ser internada. Então, assim, esse centro ele é bem legal, ele funciona, como eu falei, de 24 horas, e é uma chance, uma oportunidade para aquela pessoa que às vezes ela faz assim, eu preciso de ajuda, e às vezes aquela pessoa precisa de ajuda, sei lá, 3 horas da manhã. Então é o momento de levá-la até um centro onde vai ter esse apoio, certo? Então por hoje é só. Se vocês gostaram desse conteúdo, quiserem receber mais conteúdos,
Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Tchau, tchau!